acontece? Simplesmente apenas a família de Noé foi salva. Por isso que ele se tornou o maior pregoeiro da justiça. Por quê? Porque a salvação tem que começar dentro da casa. Aleluia! A obra, o ministério tem que começar dentro do lar. E quando Deus entrega o ministério na vida de alguém, ou na vida de um homem que ele faz chamado, a primeira coisa, Deus começa a fazer os reparos dentro do lar do patriarca, ou aquele que foi chamado para executar o seu chamado. Por isso que Noé se tornou o maior pregoeiro da justiça. Mas quando falamos a respeito da manifestação do Espírito de Deus, quando eu mencionei aos irmãos que temos que apelar para a tipologia bíblica, nós encontramos o Espírito de Deus fazendo 3 viagens sobre a terra. Preste bastante atenção. Nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada o Espírito de Deus fazendo 3 viagens sobre a terra. Como assim, pastor? Quando aconteceu o dilúvio sobre a terra, quando o dilúvio cessou, Noé, ele envia uma pomba para ver se as águas haviam baixado. Sabe o que acontece? Essa pomba saiu e ela voltou e não achou lugar, diz a palavra de Deus, para pôr a planta dos seus pés. Isso se encontra em Gênesis capítulo 8. Aí sabe o que acontece? Noé espera mais 7 dias. Eu não vou falar do primeiro pássaro enviado, tá? Que foi um corvo. Vamos esquecer o corvo, porque o corvo traz característica de cristão que não tem condição de fazer missão. Entenda uma coisa, porque o crente que se caracteriza com as características de corvo são crente carnal, crente preguiçoso, crente que não tem disposição para realizar o chamado do Senhor. Por isso nós vamos passar para a tipologia concernente à figura da pomba. Quando Noé esperou 7 dias, depois que havia enviado a pomba pela primeira vez, depois de 7 dias, ele envia novamente essa pomba para ver se as águas haviam baixado. Sabe o que acontece? A pomba saiu pela manhã e ela voltou pela tarde. Quando a pomba voltou, ela trouxe no seu bico uma folha de oliveira. Aleluia! Meus amados irmãos, uma folha de oliveira, sinal da terra. Preste bastante atenção. Uma folha de oliveira é sinal da terra. Vamos prosseguir. Noé observou e foi informado do que as águas já estavam minguando. Esperou mais 7 dias a mais. Depois de 7 dias, Noé arremete a pomba novamente fora da arca. E a pomba é enviada. E sabe o que acontece? A pomba foi e não voltou mais. Aleluia! Entenda uma coisa. Preste atenção. O Espírito de Deus faz 3 viagens sobre a terra. A primeira viagem que o Espírito de Deus faz sobre a terra é em Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 2. Em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 2, diz como? E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se fosse em outra linguagem, dizia Haet-ha, Haet-ha-torre, Vaiohu Roché, ao Peterro, Ruach de Elohim, Machefet-ha, Hashamai. E a terra era sem forma e vazia. O
o Espírito de Deus pairava sobre a face